Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa live super especial na noite de hoje. Vamos esperar as pessoas chegar para a gente poder iniciar. Boa noite, Flávia, Mariusca. Doutor Murilo já se encontra presente. A Helena Machado, seja bem-vinda. A Mariusca. Vamos aguardar só mais uns minutinhos para ver se... Só para as pessoas poderem se organizar e a gente começar. Tá? Vamos ter a presença hoje do Dr. Murilo. Vamos aguardando só mais um minutinho, já vamos começar com a nossa live de hoje. Tão especial que começou na campanha de Janeiro Branco. A campanha Janeiro Branco desse ano, que é a campanha nacional, né? Sobre conscientização da saúde mental. Boa noite, doutor André. Seja bem-vindo. Começou, né, em janeiro, campanha Janeiro Branco, e tem como tema esse ano o poder do equilíbrio, né, a importância do equilíbrio. E juntamente com o doutor Murilo, a gente resolveu, porque a campanha inicia em janeiro e vai durante todo o ano. E a gente resolveu montar esse projeto que está iniciando hoje com essa live sobre a sua vida pede equilíbrio. Falar um pouco sobre a importância do equilíbrio na nossa vida, no sentido amplo, né? Boa noite, Gladys, seja bem-vinda, minha amiga. E a gente vai montar um programa sobre a importância do equilíbrio, quais são as suas características da nossa vida, no sentido de que podemos fazer, as áreas que envolvem, as pessoas que envolvem a nossa vida, né? Então, vamos conversar sobre esse tema hoje. Então, vou me apresentando, tá? Eu sou Fabiana, sou psicóloga, coach, sou contadora. Eu sou responsável técnica pela a clínica Elmente, em Barueri, situada aqui no Betaville, onde nós temos lá profissionais especializados no bem-estar das pessoas, seja psicólogos, nutricionistas. Agora temos a vinda do Dr. Murilo com a gente também, né, nesse projeto. Então, com isso, eu vou chamar o Dr. Murilo para poder começar conosco essa live. Ele vai aceitando o convite, né? Boa noite. Olá, Murilo. Estão me ouvindo? Bem-vindo. Estamos ouvindo, tranquilo. O doutor Murilo, ele é graduado em fisioterapia pela Universidade de Franca, especialização em acupuntura, tem mestrado na promoção da saúde pela Universidade de Franca, está cursando medicina pela Faculdade Argentina da Universidade Aberta, atuante na área de fisioterapia clínica, em cinesioterapia, ortopedia, traumatologia, né? Atuante nessa área, atuando hoje também como consultor de ergonomia pelo método da Débora Dengo, avaliação ergonômica, análise ergonômica, gestão de riscos ocupacionais para empresa, treinamentos, palestras para trabalhadores de empresas, enfim, né? Um currículo vasto aí, né, Murilo, para poder nos ajudar a levar todo esse conhecimento, toda essa bagagem para as pessoas que a gente tanto precisa, né?
Então, nós queremos sua contribuição hoje, né? Estava falando com o pessoal sobre a importância do equilíbrio nas nossas vidas, que começou com a campanha Janeiro Branco, que tem como tema o poder do equilíbrio nas nossas vidas. E o equilíbrio, a gente sabe que é algo amplo, né? O que é ter equilíbrio? E aí a pergunta que a gente faz, né, para as pessoas que estão presentes, né? É Fátima, a Luciana entrou. É Será? possível mesmo ter uma vida equilibrada? Né? E aí? O que você acha? Vamos começar, doutor Murilo. Você acha que é possível ter uma vida equilibrada? Depois eu quero que as pessoas participem, que é algo bem dinâmico, né? Para a gente poder conversar, trocar ideias, ver o que as pessoas acham sobre se é possível ter uma vida equilibrada, ou como que as pessoas fazem, ou qual as dúvidas, né? Quais as dúvidas das pessoas sobre equilíbrio, né? O que você pode falar para a gente nesse momento, Ah, Murilo? primeiramente, queria Se é agradecer a possível sua ter pessoa por mesmo uma me vida convidar equilibrada? para esse projeto que a gente já vem conversando há algum tempo, né? Esse projeto dessas lives, de trazer temas importantes para a saúde em termos gerais, né? Hoje, especificamente, vamos falar sobre o tema, né? Sua vida pede equilíbrio, né? Pós-pandemia, estamos todos aí nos reencontrando novamente às vezes esses valores se perderam, né? Ficaram distantes. Então, eu queria agradecer você, doutora Fabiana, pela oportunidade de estar participando aí com você, juntamente fazendo parte agora do grupo aí da sua clínica, realmente. É um prazer estar aqui com você. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês também. Agradeço aí que entraram umas pessoas importantes aí, Larissa, a mãe dela. Eu estou vendo aqui. Muito obrigado por vocês, os demais também que entraram. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. E a gente vai conversar aqui, é uma conversa, uma interação. E principalmente a gente quer saber o que vocês é, entendem por equilíbrio, né? O que falta para nós chegarmos a esse equilíbrio depois de uma pandemia, depois de do isolamento, né? Isso aí influenciou, impactou muitíssimo forte em todos os ramos da sociedade, né? Então, gostaria de que vocês participassem. Estou aqui e agradecendo a você, Fabiano, por tudo que você tem feito por mim. E não tenho palavras para honrar tudo isso. Está acontecendo. Vamos lá. Judite, minha amiga, seja bem-vinda, né? Obrigado, Várias Larissa. pessoas Obrigado pelo aí entrando, comentário. que legal. Minha amiga que se formou comigo lá em... Uma grande médica que se formou lá na Argentina. E, e eu agradeço ela imensamente. Ela faz parte dessa minha história também. Que bom, que bom. Alguém tem uma ideia, né? Alguém pode compartilhar o que é ter uma vida em equilíbrio? Hein? Alguém aí pode nos ajudar sobre o que é É. essa vida em Obrigado, equilíbrio? Fácil, Senão que a você gente está vai aqui ter comigo também. que É a mãe da falar, Murilo. Larissa. A galera de São Paulo tá intensa aí aqui na live, hein? Ah, Giovana, ai, Tem que que você me dá lindo. ainda, Ai, Murilo. Vamos lá. Lu, obrigado, André, obrigado. Então, vamos, gente, quero que vocês dêem um respaldo sobre isso, o que vocês acham, o que vocês pensam sobre, sobre o que é ter um equilíbrio na vida hoje. Três. Ei, Larissa. Você não conta, Equilíbrio nas Larissa? três Sai. esferas. Larissa. Isso aí. Aí. O que é esse biopsicossocial, né? Acho que ter uma vida Ponto de positivo. rotina Isso disciplinada. é uma. Disciplina, certo?
Gente, o pessoal tá com um conceito bem aberto sobre isso. Mas o que seria essa rotina, né? Rotina baseada em quê? Equilíbrio, equilíbrio mente sã e corpo sã. Está muito relacionado o equilíbrio com mente, corpo e espírito, Ah, que eu a acho gente que me fala cortaram da aqui live. também. Como assim? Peraí, vou te chamar de novo. Peraí. Recebeu o convite, Murilo? No, Murilo? não. Não? Então não tá aparecendo mais aqui para mim, não. Murilo, acho melhor você sair de novo, porque você não aparece aqui para mim para poder aceitar. Ou você manda aqui mensagem para que eu te possa te aceitar. Pede para entrar na live. Eu não tô conseguindo te achar aqui, não. Você algum motivo aí na sua conexão. Ah, agora veio. Foi? Ah, Foi? Aí, maravilha. Pronto. foi, agora eu te vejo de novo. Legal. A doutora Luciana está pedindo dicas. A gente vai dar dicas sobre ter uma vida em equilíbrio, né? Cadê? O que vocês sugerem para melhorar a qualidade de vida de alguém como eu, que trabalha manualmente, no meu caso, ultrassom? A Judite. Se manter em todos os momentos com a seriedade diante dos obstáculos, resolvendo questões diversas, uma de cada vez. Nós temos um Controle tema da emocional. roda Que da ótimo, que vida. ótimo. Já temos aí, ó, Murilo. Exatamente. Viver uma vida equilibrada requer, sim, muita disciplina, como falaram, né? Comprometimento com você mesmo, principalmente, né? Porque encontramos esse equilíbrio entre o corpo, a mente, né? Através dos hábitos que vamos cultivando no nosso dia a dia. Né? A gente só consegue, nós só conseguimos ter a constância de um equilíbrio a partir do momento que a gente pratica aquele hábito, a gente tem aquela constância Então, naquela situação nas o nossas primeiro vidas. passo, então, era Marius, você reconhecer. reconhecer quais são essas abordagens psíquicas que nós estamos falando, as emoções, todo, refletir o que mais é importante na sua vida. Trabalho, lazer, a parte emocional, família. Então, isso são todos temas que a gente vai pontuando e a gente vai gerando um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para esse. Então, isso vai dando a dimensão do que a gente está dando mais atenção à nossa vida, né? Então, a gente tem que refletir lá dentro. O que mais que eu estou doando mais na minha vida hoje? É para o meu trabalho? É para a minha família? É para o meu lazer? Então, isso vai pontuando e vai te direcionando aonde que está a sua maior foco. Porque aí, mais e menos, vai desequilibrando na vida, né? Então, a gente tem que refletir isso primeiro. Reflita. Olha, aonde que eu estou me dedicando mais? E aí vai pontuando. Uhum. E lembrando que quando a gente fala em equilíbrio, é como se é uma balança, né? Tem os dois pesos.
uma balança. Se você carregar muito de um lado, outro lado fica capenga. E assim vai. Então, o equilíbrio é manter essa balança equilibrada, né? E quando a gente fala de equilíbrio na vida, todos nós temos várias áreas da nossa vida que a gente precisa olhar. Que é que podemos chamar a nossa roda da vida. Que é composto, por exemplo, área física, profissional, social, a intelectual, o financeiro, familiar, lazer, espiritual, né? São várias. Aqui são só apenas um exemplo. Quanto de energia eu estou colocando em cada área? Quanto de energia eu estou tendo, dispensando para o meu trabalho, para minha família, para o meu lazer, para o meu social, para o meu relacionamento? Porque essa roda, todas as minhas áreas da vida sendo alimentadas, o que é alimentar? Ser vistas. Porque se eu, por exemplo, colocar muita energia no trabalho, alguma outra área vai ficar sem energia. Essa roda não anda. Então é importante ter o equilíbrio. Por exemplo, a roda da vida, a gente coloca aqui como simplesmente uma roda. Está aqui, com todas as áreas da nossa vida. Físico, espiritual, lazer. Tá vendo que ela está congruente, né? Todas as áreas aqui, vamos dizer assim, está com uma pontuação 10. Tá? Ou seja, eu quero que a minha área, que todas as áreas da minha vida sejam vistas, sejam a maior pontuação possível. Lembrando, tá, gente, que dificilmente, até mesmo impossível, a gente ter todas as nossas áreas da vida com 10. Porque se tivesse tudo 10, nós não estaríamos aqui. Não teríamos, estaria uma vida perfeita, uma vida assim, né, sem problemas nenhum. Então, raramente, essa roda da vida vai estar assim, 10, 10, 10 em tudo. Pode ser que no intelectual esteja 5, no financeiro esteja 8, no físico esteja 6, e assim vai. Mas isso quer dizer o quê? Que todas estão sendo vistas. Mas se, por exemplo, hoje, se eu perguntar, olha, como que está a minha área de lazer? Se eu colocar 3, se eu colocar, por exemplo, 5 em físico, se eu colocar 4 em espiritual, tá vendo que pode ser que não esteja congruente? Não vai estar numa roda. Como vai girar? Né? Então, justamente a gente tem que ver essa roda para ver o quê? Qual área da minha Isso, vida pensa que essa roda é uma engrenagem. Sabe aquela engrenagem das fábricas lá, do filme do Chaplin, que vai, uma conecta com a outra e vai rodando a uma e vai rodando a outra? Então, nesse sentido, por exemplo, se faltar um dentinho daquela roda, pronto. Ou seja, se faltou um dentinho, ou tem dentinho demais dessa roda, então ela não vai encaixar na outra e não vai rodar. Então a vida vai ficar como? Estagnada. Então quando a gente sobressai e dá mais ênfase a uma determinada área nossa, ou seja, na vida amorosa, nas emoções, na família, do trabalho, do lazer, e a gente dá mais ênfase a uma determinada parte dessa roda, ela não vai girar. Então ela fica ali, travancada. E o que nós, como pessoas, ficamos? Estagnados, parados, inertes, sem ação. Então, o que a vida faz? Desequilibra. Então, é essa hora que a gente tem que falar, opa, minha roda não está rodando, eu estou parado demais na minha vida. O que está faltando? Onde que eu estou priorizando essas coisas? Então, aí vem de novo a outra reflexão. Por exemplo, poxa, acho que eu estou trabalhando demais, né? Doutor Delar, doutor André, doutor Luciana, acho que eu estou trabalhando demais. Mas aí, assim, mas eu tenho que dar uma acalmada, né? Aí eu vou lá, tiro umas fotinhas bonitinhas lá de tchuc-tchuc deles. Então, isso vai se consertando. Aí a gente vai pro centro, aí a gente vai lá pros acampamentos, né, Lu? Aí vai lá, se fortalece de novo a parte espiritual. Porra, aqui tá acontecendo alguma coisa. Então vai encaixando as outras. Aí a roda começa a dar aquela tripitada e começa a rodar de novo. Aí assim, agora minha vida tá voltando a ter sentido. Minha vida voltou a ter equilíbrio.
Uhum, exatamente. Vamos dizer assim, tudo que é demais, o excesso, não é bom. E tudo que é de menos, a falta, também não, né? Então, vamos dizer assim, se você come demais, você tá com a gula, você tá comendo mais, você vê. Se você come de menos, você corre o risco de ficar desnutrido. Então, o quê? É nem mais, nem menos. É essa balança, é o equilíbrio, né? A mesma coisa, se eu trabalho demais, eu posso ficar estafado, posso ganhar mais Exato. dinheiro, porém, eu não vou ter qualidade de vida. Estou ganhando um e estou perdendo outro, né? Então, nem mais nem menos. Achar o quê? Ah, o equilíbrio. Então, a gente precisa entender o quê? Qual área da minha vida, por exemplo, dessas áreas, eu estou dando muita ênfase e qual que eu estou dando ênfase nenhuma ou muito pouca. Porque senão dá aquela sensação de que minha vida não está andando. Dá aquela sensação, opa, peraí. Por quê? Você não está gastando energia demais numa área só? E as outras? Como você está vendo para equilibrar todas? Todas serem vistas? Tá certos momentos na vida exige que a gente despende um pouco mais de energia para uma área do que pra... Mas aí você pergunta, o que você tem feito para aproveitar o seu tempo livre, por exemplo, e cuidar da sua saúde financeira? É o que a gente tem que se fazer. Por exemplo, o estresse, a tristeza, o desânimo, a irritabilidade são indícios importantes de que a vida não está tão equilibrada quanto deveria. Exatamente. Fora as Então, patologias, até né, esse dia doutor estava falando, Rodrigo? comentando com você, né, sobre quando eu comecei a estudar a acupuntura, lá em 97, 98, 98, 99, eu falei para ela que eu estava ainda no primeiro ano de faculdade, né? E de fisioterapia. E eu falei para ela, olha, quando eu comecei a ver que isso tinha relação com a gente, e isso nós estamos falando de uma ciência hoje ela é uma ciência, um braço da medicina, que é a medicina tradicional chinesa, em específico a acupuntura. Então, estamos falando de mais de 5 mil anos disso que eles já perceberam isso no trato do dia a dia, que esse desequilíbrio, que lá eles tratam, né, como vocês algum dia já escutou, o Yin, o Yang. Então, eles são duas energias opostas e complementares. Então, um representa o dia, outro representa a noite. Um representa o alto, o outro representa o baixo. Então, essa complementariedade começou a fazer muito sentido na minha vida. Então, como assim? Mas nós que estamos aqui com a medicina convencional, né, a medicina moderna hoje, a explicação dele da doença é baseada em sintomas. Para a medicina chinesa, é baseada em energia. Então, se você tem muita energia num determinado órgão, e vai te gerar uma patologia. Se você tem uma insuficiência de um determinado órgão, vai te gerar outra patologia. Então, eles baseiam nisso, em termos energéticos. Se tem excesso ou se tem insuficiência, isso é doença para eles, né? Então, eu falei, poxa, mas eles devem ter razão, porque isso faz muito sentido hoje em dia, né? Tudo bem, nós temos os nossos sinais e sintomas e as avaliações, a anamnese, para tudo isso, para chegar num diagnóstico. Mas lá não tinha esses precedentes, né? Era observação do dia a dia de cada um, né? Do enfermo ali, né? Então a doença para eles nada mais era que um desequilíbrio. Então isso começou a fazer muito sentido para mim. E falei assim, mas isso tem que ser trazido de forma mais coesa, mais coerente com a medicina moderna, que isso tem relação. Então não estou falando nem a parte de espiritualidade, que é outro tempo que a gente vai abordar. Mas é exatamente isso, é a falta, o excesso de energia no nosso corpo, ela determina se você vai estar com uma enfermidade, uma doença ou não. Então, a busca deles nada mais é do que estar em equilíbrio. E isso fez muito sentido para mim na época. E hoje em dia, nem se fala, né?
hoje, né, a gente, como você iniciou falando da questão da pandemia, que são as doenças atuais, Isso é depressão, tudo excesso. ansiedade, síndrome do Exato. pânico, síndrome do burnout, é tudo excesso, né? Ah, então, excesso de tristeza, excesso de tudo aquilo que a pessoa está passando. Ansiedade, o excesso do futuro, o excesso a falta de confiança, né? Ah, o pânico, pô, já tá, o próprio nome fala, opa, já assinou um sinal alerta. Burnout, também o excesso de trabalho. Então, são tudo doenças da atualidade, né, que a gente tem hoje, que causadas principalmente por falta de equilíbrio Isso, e ela nas vai suas tocando áreas, em né, todos os da outros vida. pontos, né? No profissional, no seu social, no seu intelectual, no seu financeiro, no seu familiar. Então é tipo uma cascata, né? Uma coisa vai derrubando sobre a outra e vai empilhando tudo de novo e vai atravancando tudo de novo essa roda da vida, né? Sim, exatamente, exatamente. Por quê, né? Ah, todo mundo já ouviu falar que o segredo para ter uma vida longa, saudável, é ter o equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Você pode colocar o nome de espírito, alma, espiritualidade, seja o que for, né? Independente da sua crença, né? Mas parece que ainda conquistar essa condição está cada vez mais distante da nossa realidade. Muitas vezes, de ter esse tríplice na nossa vida, né? Então, o culto com o corpo, né? Então, enquanto buscamos proteger nosso maior bem, que é o corpo, onde que a gente precisa dele para se movimentar, para poder fazer, né, as coisas acontecerem na nossa vida, né? Precisamos também o quê? Manter a mente sã, a mente tranquila. Por quê? A Gladys está falando que meu áudio tá ruim, é Cara, isso de vez mesmo? em quando dá umas falhadinhas, Fabi. Não? Tá dando pra É. ouvir? É? Ah, tá. Então, alguma coisa você me fala, né? Vou tentar falar mais perto aqui. Então, a gente precisa manter essa calma, né, para poder fazer esse espírito. Só que o quê? Tudo começa na mente. Primeira coisa, se eu não consigo lidar com a minha mente, no sentido das agitações, dos problemas, quem vai responder por isso, como a própria Marisca falou aqui, é o corpo. Vai pro corpo, o corpo sente. É, o corpo Uma hora que a mente fala fala. assim, olha, não dá, chega, deu. Aguentei o que tinha. Fala, corpinho, se cuida aí. Vai para você, porque eu não tô aguentando mais, né? Então, a nossa mente e o nosso corpo são consequência É, de um espírito que estão tudo interligado, né? Os três. Um depende do outro. Para leveza, para funcionar com toda a sua potência máxima sem sobrecarregar nada. Nem sobrecarregar a mente, nem o corpo, e nem o nosso espírito. se a gente puder interagir e parar um momento, reflexionar que o meu corpo, a minha É, alma e o meu espírito têm que trabalhar junto. Eles têm que conversar. Eles estão conversando. E você tem que entender sim. eles. Então, isso vai afetando em todas essa É, tríade. Fala de novo aí, Fabi, essa tríade. Qual que é a tríade? sim. Corpo A tríade, corpo, e o espírito. Exato. corpo, É que o áudio mente cortou e na hora que você estava falando, espírito. eu não entendi nada. Isso, o corpo, a mente e o espírito. Então, essa Ah, tríade, que antigamente era uma dicotomia, isso. era só corpo e mente. Né? E aí eles entendi que dentro desse corpo habita um espírito, né? Aí que vem a parte da espiritualidade. Então, por exemplo, quanto tempo eu estou dedicando para desenvolver a minha espiritualidade? Né? Quais os valores que busco para desenvolver dentro de uma determinada religião? O que pode me fortalecer para que a minha mente e meu corpo Uhum. entrem em equilíbrio com todos isso, né? E são perguntas que você também tem que fazer. Isso. É. E quando a gente
fala de espiritualidade, né, Murilo, e Não, todos também, é importante não relacionar apenas com religião, tá? Espiritualidade é coisa, religião é outra. Você pode colocar o nome espiritual, Deus, universo, o que você quiser, né? Então, é importante, é o exato. seu, né? Você em contato com algo maior que você acredita. Tanto que a medicina, né, os doutores aqui presentes podem nos afirmar que hoje a medicina já considera, né, a questão O poder da da... oração. Oh, meu Deus, fugiu? Isso, da espiritualidade como uma forma Exato. de cura, né? Hoje a ciência já considera a espiritualidade como algo que, opa, é benéfico. Tanto que o SUS, né, ele já abrangiu bastante tipo de terapias que possam ajudar, por exemplo, o paciente oncológico no seu equilíbrio, na sua cura, né? Bem Então, não lembrado que podemos descartar essa questão da eu tenho uma espiritualidade na nossa. professora lá em Franca, que foi uma professora no curso de fisioterapia, hoje ela é professora do curso de medicina da Universidade de Franca. Ela está participando ainda, ela continua ainda eles estão fazendo uma pesquisa, uma investigação científica provando que o poder da oração sim tem poder. Então, como uma pesquisa pede, né? Então eles criaram o grupo controle, que não faz nada, e um grupo Sim. que eles faziam a oração para aquela determinada enfermidade, uma determinada doença. Então, por um grupo, eles oravam mesmo constantemente, fazia o grupo de oração deles ali e direcionado, e o outro grupo não. E eles, depois do protocolo que eles colocaram como tempo, né, de quantas vezes eles iam fazer as orações, né, eles determinaram que juntamente, lógico, com a, com a medicina moderna, convencional, que pacientes que receberam oração tiveram uma melhora significativa em relação aos pacientes que não receberam a oração, mas que continuaram sendo tratados normalmente, entendeu? Essa diferença significante faz toda a diferença. Então, por Uhum. que não estudar o que é místico, né? A espiritualidade? E foi comprovado realmente que existe o poder da oração. É fantástico, é um trabalho que eles estão realizando Uhum. juntamente com a Universidade de Franca e a USP de Ribeirão Preto. Um trabalho sensacional, cara. É. Porque eu faço parte de um grupo de oração aqui no WhatsApp, né? E ela me mostrou isso para mim, ela mandou para mim, fazendo parte desse É. grupo de pesquisa, dos pacientes que recebem oração e os pacientes que não recebem oração. E realmente teve É. uma comprovação ali que teve um aporte na parte da espiritualidade, na melhora, não vou dizer cura, né, mas uma melhora para um enfermo que está ali deitado numa cama, Sim, né, Fabi? O exatamente. que está deitado ali na cama, uma melhor que ele possa, Uhum. que está ali, poder mexer o braço e dar um tchauzinho, poxa, para nós é uma alegria imensa. Exatamente, Exato. nem se for para ter aquele bem-estar naquele momento. Aquele bem-estar naquele momento para aquele paciente é sagrado. É sagrado. Sabe que vai causar, né? A oração vai trazer aquele bem-estar. Cabe a ele depois manter esse bem-estar, né? Porque a gente sabe que a doença tem toda uma situação. Não, quem gosta de ficar doente? Quem gosta da doença, né? Então, com todo esse bem-estar que ele tem quando ele recebe com relação à oração, como se fosse uma injeção de ânimo para ele poder, ó, vai, ainda dá, não se entrega, vamos, né? Todo esse processo. Então, assim, algumas dicas, né? O que a gente pode fazer para poder manter, por exemplo, esse equilíbrio, né? Como nós falamos no começo, é a mudança de hábitos. Hábitos, rotina, disciplina, né? Meditar,
Dançar, fazer atividades artísticas, manuais, cozinhar, tudo isso e outras coisas mais a gente pode e deve fazer, mas não de forma mecânica na nossa vida, mas de forma que aquilo faça sentido. No sentido, por exemplo, meditar, né? É uma prática que cada vez mais as pessoas têm colocado na vida delas, justamente para quê? Para ter a sua mente no presente. Principalmente com técnicas de mindfulness, né? Onde você se projeta para estar ali, naquele momento. Você com o seu corpo, com a sua respiração. Então, a gente conseguindo manter o controle da nossa respiração, a gente tem, eu falo assim, 50% do caminho andado. Porque a primeira coisa que a gente faz quando nasce é respirar. Se não respira, apanha para até chorar e respirar. E depois, a última coisa que a gente faz quando a gente vai é o último suspiro. Só que durante essa trajetória, o que a gente faz? A gente desaprende a respirar. Se a gente olhar o bebê ele respira de uma forma assim maravilhosa, que é gostoso você ver um bebê dormindo, porque vai que o barrigão sobe e desce, né? E nós, com as situações que acontecem na vida, A ansiedade, o estresse. Né? A gente desaprende tudo isso. Exatamente. Tanto que quando a gente leva um susto que a gente faz, eu prendo a respiração. Né? Então, a respiração está muito ligada para o nosso bem-estar. Então, a partir do momento que a gente reaprende, né, a ter o controle da nossa respiração, seja através de meditação, técnicas de mindfulness, de yoga, pilates, eu falo que é meio caminho já andado para tudo. Entendeu? Aí você vai acrescentando na atividade física, você usa a respiração. Para comer, para você saborear a comida, a gente faz assim, faz. Que delícia! Sabe, sentir o aroma da comida, da bebida, seja o que for. Então, a respiração está presente em tudo na nossa vida. Por que a gente desaprende? Por que será que a gente vai deixando essas pequenas percepções? Por exemplo, quem gosta de tomar vinho, por exemplo? Quem é aquele degustador de vinho nato que gosta? Olha, esse vinho tem o sabor disso, a uva tal, uva tal. Além, né, do paladar, ele tem a questão também do fato da respiração, sentir tudo que compõe aquele vinho, né? Então, é muito importante que a gente consiga ter essa percepção, porque a partir do momento que eu tenho essa percepção, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para mim. Eu estou me autoconhecendo. E a partir do momento que eu consigo olhar mais para mim, entender quais são os meus limites, até onde eu posso ir, até onde eu consigo, os meus medos, eu vou me ponderando, vou tendo esse equilíbrio que eu posso no que eu não posso, para que eu possa fazer que a minha roda da vida gire. Porque não adianta eu ter toda a minha vida também equilibrada, tudo no 10, se eu não conheço quem eu sou. Se eu não sei quais são as minhas limitações e o que eu preciso trabalhar em mim. Tem algumas coisas que vão ser naturais, tem outras coisas que eu vou precisar desenvolver. Ah, Tem outras coisas que eu vou precisar de um profissional. Por exemplo, assim que vai, só, vou lá. Vou pegar o Dr. Murilo e vou lá com a acupuntura, com todas as técnicas isso. de Aí eu vou lá, pega a doutora, aí eu vou lá, pega a doutora poder Fabiana e vem pra cá, pra minha terapia que eu vou te ajudar a mão. vamos. E assim vai. Exatamente, sabe? Mas tudo isso a gente consegue fazer a partir do momento que a gente tem o nosso autoconhecimento. E muitas vezes a gente não conhece sozinho, a gente precisa de ajuda profissional para poder isso no começo. Então, porque é uma longa caminhada com tudo isso, para a gente poder chegar nesse patamar. Né? De, olha, peraí, eu consigo por mim mesma resolver tal situação, tal situação, tal situação. E aí entra muitas outras coisas, como, por exemplo, a gratidão, a humildade, a compaixão. Tudo isso provoca o bem-estar. Tudo isso faz parte também do equilíbrio. Porque a partir do momento, opa, peraí, eu vou ser humilde o bastante para pedir ajuda, para falar que eu não sei, para falar que eu errei, para falar que eu extrapolei. Quando a gente pede, por exemplo,
perdão para alguém, quando a gente mostra para o outro, desculpa, eu errei, isso te provoca um bem-estar para você e para o outro. Senão aquela energia fica lá, trocando entre você e o outro. E os dois vão ficar bem. Então, porque senão a energia fica no corpo. Então, a partir do momento que a gente resolve essas situações, você está Isso. liberando energia. Então, Hoje, hoje, você. eu sou uma roda da vida, a Fabiana é outra roda da vida, vocês que estão aqui escutando a gente são outra roda da vida. Então, todos nós somos uma roda da vida, entendeu? Se nós temos o acercamento ali da parte familiar, por exemplo, pai, filhos, irmãos, cunhado, ou do próprio trabalho, estão aqui médicos, doutores, fisioterapeutas, engenheiros e tudo. Então, temos outro círculo em volta, né? Então, se a minha engrenagem não está rodando corretamente, como é que eu vou me adaptar ao outro no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente amoroso, para que a minha roda gire com a roda do outro e essas outras áreas. Então, tudo isso vai estar interconectado. Então, dessa forma, não adianta a minha roda estar perfeita, mas eu não tenho como me atracar essa outra roda que está ali ao meu lado, na minha profissão, no meu afetividade, no ambiente familiar, e poder interagir e fazer que aquela outra roda também gire. Porque se ela também não estiver bem, a minha roda não vai girar também. Então, se o lado emocional do meu companheiro, do meu amigo, de Sim, trabalho, do meu familiar, não estiver bem, a minha roda não vai girar também e a dele tão pouca. Então, aonde que está errado? O que nós temos? Paulo, tem que frear e parar. A gente tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa está errada. Então a gente tem que frear, isso é urgente. A gente tem que parar. Então vem aqui, eu estou falando, respira, porque você com a cabeça turbulenta, agitada, energética, você não vai ter discernimento. Você não vai ter discernimento. Você não vai ter clareza, nem mental e nem espiritual, para dar uma resposta, para sanar uma dificuldade, tanto a sua ou do seu próximo. Então isso é muito importante. Nós começamos com uma roda e vamos terminar com uma cadeia de rodas que vai girar. Então, nós estamos dando o primeiro passo, eu e a doutora Fabiana, estamos dando o primeiro passo para a gente alinhar essa roda da nossa vida, da minha, da dela, de vocês, para que ela rode o mais perfeito possível, orientar, vamos estar aqui para orientar vocês, vamos estar aqui para dar dicas, vamos estar aqui para vocês, para tirar dúvida do que vocês precisarem, para que a roda da nossa vida, porque a live é o quê? A vida pede equilíbrio. Então, a próxima, talvez, a nossa vida está pedindo o equilíbrio. Porque aí vai entrar o outro grupo, entendeu? Se nós não estamos bem, Sim. Não vamos ter condições de conectar com esse outro. E aí essa cadeia que se chama sociedade, que se chama universo, vai parar tudo. Então, tem que, olha, para, respira, busque, se concentre, se foque, que é a hora que você vai encontrar o discernimento, as respostas para quase tudo na vida. Isso que eu tô aqui tá falando é um fisioterapeuta, hein? Exatamente. Exatamente. É como aquele desenho daquele relógio, né? Que tem várias engrenagens juntas para poder a roda das horas. Se o segundo para, o minuto não anda. Se o minuto não anda, a hora não anda. Se a hora não anda, o dia não anda. Se o dia não anda, a sua vida não anda. Exatamente. E algo, né, que se a gente voltar com essa situação da pandemia, e por mais que teve muitas situações de ajuda, né, das pessoas que precisavam doar alimento para quem precisava perder emprego, isso devido à pandemia, isso acabou
tendo esse afastamento das pessoas fisicamente, automaticamente, né? E hoje muitas pessoas têm essa dificuldade de estar junto novamente com os amigos, com as pessoas, até mesmo se abraçarem, né? E isso faz um bem tão grande, né? A questão do abraço, do afeto, de um carinho, né? Que hoje a gente percebe que as pessoas têm dificuldade nisso ainda. Ou seja, eu pensei, só fiquei 2 anos sem abraçar ninguém, então eu vou abraçar. Porque as pessoas se acostumaram com tudo no virtual, como nós estamos aqui no virtual, né? Então as pessoas se acostumaram com isso. Certo ponto é legal, porque está aproximando aqui um número legal de pessoas, mas ao mesmo tempo, ainda por sermos seres que ainda precisam do contato, do tato, do afeto, isso desequilibra, porque faz falta algo que onde venha a carência, venha a tristeza, vem um monte de coisa junto. Que às vezes só um abraço, um olhar ajuda muito, né? A afastar todos esses sentimentos de desânimo, de o que eu vou fazer da minha vida? Por isso que a gente sabe que nesse momento, né, de uns tempos para cá, até mesmo com pandemia, aumentou o número de pessoas que tiraram suas próprias vidas, né? Porque tem algumas pessoas que vivem super bem, tranquilamente, sozinhas, mas tem outras que precisam desse afeto. Muitos divórcios. Né? Entende? Muitos, muitos, muitos. Né? E aí, queria que você falasse um pouco, Murilo, sobre essa questão aqui da doença, né? Antes de se manifestar o corpo físico, essa ordem, né? Onde como passa em nós, né? Que você é um estudioso aí do corpo humano, seja na fisioterapia, na acupuntura, até mesmo na medicina, né? Que iniciado os estudos e em algum momento você vai continuar, mas e aí, fala para nós um pouco sobre essa questão da doença. A doença, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, a acupuntura, é como eu disse, né? Ela se baseia no desequilíbrio energético. E existe essa energia, que se chama Qi, ou Qi. Alguma vez vocês já escutaram isso. O Qi. Então, esse Qi, ele percorre por todo o nosso corpo, nutre todo o nosso corpo, irriga todo o nosso corpo em termos energéticos, trazendo esse equilíbrio. Então, quando a gente vai trabalhar com a acupuntura, por exemplo, a gente faz uma avaliação e traça e veja, porque a gente também tem diagnóstico também para ser realizado, para ver, para detectar aonde tem mais ou menos energia, para a gente trabalhar com a primeira sessão é harmonizar todo o seu corpo energeticamente. Então, quando a gente fala em energia, mas, gente, a acupuntura hoje ela é uma ciência. Não é que a energia ela vai estar percorrendo ali, mas ela tem meios fisiológicos nossos, como as nossas endorfinas. Por exemplo, quando a gente bate o dedinho do pé ali no quininho da escrivaninha, quando você bate, você não sente uma dor, mas logo ela não vai passando aos poucos. Nós não vamos falando de uma fratura, né? Então isso é endorfina, vai atuar ali naquele momento ali, amenizar essa dor. Então, exatamente, na picada mesmo, já da agulha, o agulhamento, já vai estar disparando ativando essas substâncias no seu organismo, liberando ela ali já para a corrente sanguínea e vai atuar em todo o seu organismo. Então, isso é uma visão da medicina chinesa. E trazendo para a nossa medicina moderna, a gente trabalha com nossos sinais e sintomas, fazendo nossas avaliações, nossas anamneses, para detectar de uma forma mais coerente e chegar a um diagnóstico mais pertinente, mais próximo do que a gente imagina que a gente está... Hoje eu tenho um diagnóstico presuntivo aqui, né? Então, o que eu preciso? E então eu vou partir para outras ferramentas, né? A doutora Luciana sabe muito bem sobre isso. Vamos partir para o quê? Para uma radiologia, vamos partir para uma radiografia, vamos partir para uma tomografia computadorizada, vamos partir para uma ressonância magnética.
Então, temos também ferramentas para detectar isso. Isso estão falando sobre o quê? Da parte física. E a parte mental? Como é que fica? Né? Como é que eu vou avaliar isso? Então, temos profissionais como a doutora Fabiana, que também vai ter ferramentas e instrumentos para chegar num diagnóstico para ver como é que está a minha saúde mental. É porque já tive o diagnóstico do meu corpo, já tive o diagnóstico da minha mente. Então está faltando agora o quê? A parte espiritual. Qual que é o recurso? Então aí você tem que descobrir como você vai chegar da sua espiritualidade, da sua religião, de qual você exerça, e entrar em contato e ver o que eu posso, que ferramentas que tenho para eu cuidar também da minha espiritualidade. Então você vê que nessas três esferas do corpo, da mente e da espiritualidade, existem ferramentas para detectar essas doenças. Então não deixe para lá, eu tô bem da mente e tô bem do corpo, minha espiritualidade não tá legal. Eu tô legal com a minha espiritualidade, tô legal com o meu corpo, mas não tô legal com a minha mente. Então, nós temos ferramentas? Temos ferramentas. Somos capazes? Somos capazes. Então, a doença ela vai trafegar nessas três esferas. Então hoje estão falando o geralzão, né? E depois a gente vai compartimentando isso e trazer, porque a doença nada mais é que qualquer um dessas três esferas está em desequilíbrio. Então, é essa hora que a gente tem que parar e pensar nesses grandes tópicos e ver o que eu posso melhorar para que eu esteja em equilíbrio e que eu não venha a padecer de nenhum tipo de doença. Então, é nessa tríade aí. Não falha, não falha, hein? Exatamente. 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 Então, por isso que quando a gente fala em mudança, né, ela começa dentro de nós. Né? E quando mudamos, melhoramos nossos pensamentos, nossos sentimentos, alteramos a nossa realidade, automaticamente a sociedade em que vivemos, né? Atraindo para nós o corpo energias de mesma vibração, né? Porque dois polos, né? Positivo e negativo, eles conflitam, certo? Então, quando a gente está numa boa sintonia, eu vou sintonizar com pessoas boas. Eu vou atrair coisas boas, né? Então, tendo tudo isso em equilíbrio para o nosso corpo, né, toda essa vibração, seja de energia sutis. Quanto mais amor, quanto mais felicidade, quanto mais gratidão, compaixão, paz tivermos, e principalmente praticar o perdão nas nossas vidas, Tem uma frase que eu lembrei. Atrairemos isso para nós. Lembrei Tem de uma frase aqui que é o que os opostos se atraem. Tem uma música de um grupo que eu gosto muito, chama O Teatro Mágico. E ele fala que os dispostos se atraem. E é perfeita essa frase da música dele. Os dispostos se atraem. Não adianta se você não tiver vontade, que as coisas não vão acontecer. Então, mais ou menos ver essa música na minha cabeça, que é muito pertinente. Os dispostos se atraem. Então, se você não está disposto, para nada vai servir, nem que nós estamos falando aqui agora. Exatamente. Exatamente. Né? Então, é isso que a gente faz a conexão com as pessoas, né? De acordo com isso. Estou disposto, estou disposto. Então, foi o que aconteceu com a gente, né, Murilo? Legal. Eu estou com um propósito. Você está dentro desse propósito? Coincidiu? Legal. Vamos montar esse projeto. Vamos para frente. Vamos colocar para funcionar, né? Porque a gente se ajuda e ajuda também as pessoas que precisam, que buscam isso, né? E uma técnica que eu gosto muito, que fala muito dessa questão do perdão, da gratidão, tudo mais. Em outro momento a gente pode falar sobre isso. Não sei se todos conhecem, que é a técnica do Ho Oponopono, né? Então, o Ho Oponopono, ele ajuda muito. Ele fala que sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, né? Então, cada vez que você ouve essas frases do
Ho'oponopono, né? Depois, quem tiver curiosidade, procura lá no YouTube. Isso vai causando uma leveza em você, que é muito gostoso. É muito gostoso. O fato de você ser grato, o fato de você se amar, se perdoar, falar eu te amo, isso ajuda muito. O que acontece? Muda as células do nosso corpo. Né? Tudo isso. Então, aí as pessoas podem perguntar, né? Podem pensar, mas como ter sentimento de gratidão, por exemplo, de felicidade, vivendo situações desafiadoras como a falta de comida hoje? Né? Como que eu posso ter esse tipo de sentimento dentro da gente? A situação pode ser desafiadora, por exemplo, a falta de comida. Mas nutrir sentimentos ruins só vai piorar a situação. Você reclamar só vai piorar a situação. Eu sei que em determinados momentos é difícil você manter o bom ânimo, a positividade e tudo mais. Mas é necessário. Isso, é quebrar esse paradigma. O que você quer. Tem que quebrar esse paradigma Vamos dizer assim, de ver uma situação contrária à nossa, ao que nós temos como correto, por exemplo, a fome. Mas se eu fizer a minha parte, vai solucionar o problema da fome? Não! Mas também não estão falando para você não dar a mão ao próximo para o que está precisando, entendeu? Então, essa quebra desse paradigma de ser negativo, né, de nutrir de vibrações ruins, nutrir de energias ruins, de sentimentos ruins. Cara, tá uma droga esse país, é muita fome, muita droga. Não, calma. Se isso está te afetando, então algo está errado. Que está te tirando do eixo, isso está errado. Sim. Então, isso está na sociedade, está aí. Mas se isso está tirando você do eixo, está tirando você da roda da vida, aí sim está errado. Exatamente. Então é importante se nutrir para não piorar. Quando as pessoas me procuram no consultório, falando assim, olha, eu fui diagnosticado com depressão, com ansiedade, ou qualquer outra coisa, eu falo assim, ó, a gente não está aqui apenas para tratar por exemplo, no caso da depressão. A depressão já existe. A doença está lá, está instalada. A gente vai ter que trabalhar o outro lado. Porque se a gente ficar aqui falando apenas da depressão, eu estou aumentando a doença. Eu tenho que falar o quê? Da solução. Tenho que falar do outro lado positivo. Que faz fazer ela sair. Então, assim, tudo que a gente põe a mão, cresce. Se eu plantar lá uma semente e deixá-la, ela pode morrer. Ela pode não germinar. Mas se eu planto a sementinha, rego, adubo, ela vai crescer. Ela pode virar uma árvore. Então, tudo que eu rego, cresce. O que eu não rego, morre. Então, se eu tenho a doença, eu não vou ficar lamentando a doença. Por mais que ela exista, eu tenho que vibrar na saúde. Porque é o que eu quero. Eu não quero doença, eu quero saúde na minha vida. Então, onde eu colocar minha energia, é o que vai crescer. Seja na dor, ou seja no amor. Seja na saúde, ou seja na doença. Seja onde for. É onde eu coloco minha energia. Né? A Logos Psicoterapia fez uma pergunta. Olá, boa noite. Primeiro, depois de agradecer, parabéns pela iniciativa, falar sobre saúde mental. Ele pergunta assim, como distinguir o que é normal e o que é patológico na contemporaneidade? É muito interessante essa pergunta, porque o que é normal, o que é patológico, é o que a gente vem falando. O normal é o que a gente vive se olhar para todas as áreas. O patológico é todo o excesso que eu não estou olhando. Por exemplo, se a gente falar assim, luto, né? A gente considera o luto normal até determinada ordem. Seja qual tipo de luto for. Por perda, por morte, por separação, seja qual tipo de luto que for. Ele é normal dentro de um tempo. Passou daquele tempo, a gente fala que já virou um luto patológico. Precisa a pessoa olhar. Por quê? A pessoa deixou de viver para viver algo que já foi, que já passou. Então, tudo que é mais é patológico.
tudo que não está dentro do equilíbrio é patológico, né? Então eu falo assim, olha, legal, sexo é bom? Sexo é bom. Demais não é legal. A falta também não é legal. Tem que ter o quê? O equilíbrio, né? Trabalhar, como já falamos, é bom? É. A falta traz um desespero muito grande. O excesso não vai ficar bem nem para mim, nem para minha família. Então, tudo que é o normal é dentro de uma zona de equilíbrio. Tudo que é patológico foge da situação do equilíbrio, alguma coisa que precisa ser vista. Então eu estou vendo aqui Você completa alguma coisa, Murilo, essa resposta aí do normal e do patológico? algumas perguntas aqui dentro da roda da vida, né? É que é esse questionamento mesmo, de você observar que às vezes isso é inconsciente de você deixar se levar por determinadas coisas, né? Por exemplo, isso me afetou muito a perda da minha mãe, que vai completar 2 anos esse ano. Isso me afetou profundamente, né? Essa questão do luto, né? Ainda mais porque não tive a oportunidade de estar presente, mas enfim. E isso me marcou muito. Então, quando isso começou a ser e não deixou eu andar para frente, aí sim realmente voltei para o Paraná, tem coisa errada. Então, o meu entorno, o meu familiar começou a voltar, tem alguma coisa errada. Você tem que buscar isso em você também, entendeu? Oswaldo, tem alguma coisa errada. Então, vai fazer uma terapia, vai buscar o porquê que eu sou tão, que eu fiquei tão bitolado nisso que você não começou a enxergar mais nada em volta, né? Você perde parece, sabe aquele capa dos cavalos? Aquilo lá vai fechando, 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 que você já não enxerga mais o seu entorno. Você não cria perspectivas, você não cria metas, você não vê objetivo na vida. Então, isso vai te atrapalhando profundamente. Então, vai marcando em várias etapas. Então, fui buscar uma alternativa de entender por que disso, né? Porque você tem esse tempo. Não deixar que isso seja o resto da sua vida. Pô, já tá. Graças a Deus, tá lá bem. Então agora você tem que estar bem e tocar a sua vida para frente, né? Então você tem que ser honesto nessa parte de falar, opa, eu tenho, tá errado, tem alguma coisa errada. Saber escutar quem está em volta e você falar, às vezes aponta uma coisa, eles entram em discordância, mas a perspectiva de quem está vendo do lado de fora é muito amplo para que você fica dentro daquele eixo do problema ali e não se abre para outras opções e para outros argumentos. Então isso aí interfere. E você fica muito centralizado. É o tapa-olho lá dos cavalos. Então você não começa a enxergar o entorno seu. E você começa a ver só o erro do outro como crítica e não como solução. Porque quando a pessoa quer chegar para você e falar assim, ó, isso está errado. Entendeu? Então é aí que você faz com isso. Pega essa informação, reflita na sua mente e fala assim, poxa, será que tá errado mesmo? Né? Vamos dar a margem para dúvida, né? Então, para sair desse foco, porque senão isso é para qualquer coisa. Tudo que eu estou falando, você pode tirar isso aí e colocar família, pode tirar e colocar financeiro, pode tirar e colocar a falta de sociabilidade, a sua profissão, você vai colocando tudo isso. Se você deixar isso te tapar, esqueça, você não se perde completamente. E não cria perspectiva na vida. Sim, exatamente. Não, então, essa situação do luto ainda, o que eu percebo também hoje,
né, que vamos dizer assim, teoricamente pós-pandemia, é que as pessoas, principalmente que Isso, perderam isso seus foi. entes durante a pandemia pela Covid, que não puderam, É, né, exato. fazer o ritual de despedida, de ver o seu ente. Muitos não conseguiram ver nenhum ente. Olha, é realmente a pessoa que estava lá. Como que isso ainda é mal digerido? A pessoa muitas vezes fala daquela pessoa como se essa pessoa estivesse viva ainda. Justamente por quê? Porque é interessante, todo o ritual, né, de passagem na nossa vida, por exemplo, é importante essa celebração. E a morte é mais uma. Se eu não tenho, é como se não tivesse existido, é como se tivesse, opa, peraí, aquele ciclo fechou com aquela pessoa, com aquela. Então, a pessoa fica num luto, no sentido assim, de entrar em contato com aquela realidade. Que é onde também, Exato. como Você você entra num falou, looping pode do ser luto e patológico. sempre volta Entende? na mesma raiz do problema. Uhum. E vive Uhum. um looping É. eterno. E É. não deixa desabrochar. Então, Uhum. isso é ruim, isso é patológico. Isso vai levando a pensamentos Sim, negativos, sim. a depressão, suicídio. Sabe? A margem dessa coisa é só para isso. Quando você Uhum. quebrar esse muro e você vê que lá na frente tem algo melhor para você e acreditar nisso, pode ter certeza, a tua vida vai melhorar. Eu tenho Uhum. certeza disso. Exatamente. E a gente Ah, vai não chegando aqui acredito. no final já, né? Já estamos aqui a 1h40 e muito gostoso. E a Gladys pergunta assim: e essa geração imediatista, né? Essa geração que já nasceu com toda essa tecnologia, que não sabe esperar, que não sabe que é tudo para ontem, né? O que fazer com essa geração imediatista para manter esse equilíbrio? É um desafio que muitos pais estão vivendo. Como manter o equilíbrio dessa geração que é tudo para ontem, a geração do touchscreen, né? Tudo se resolve com passar dos dedos ou chamando a Alexa, né? Alexa resolve, Alexa toca, Alexa faz isso, né? Como resolver tudo isso? Então, Gladys, é um desafio que a gente tem de ensinar. A gente fala assim que a geração passada era muito mais a parte intelectual, né? De estudo, de se formar, eu dava muito valor para isso. Hoje, que a gente tem que ensinar para essa nova geração é lidar com as emoções, é lidar com os sentimentos. Porque hoje, para uma criança ser alfabetizada, ela não precisa de professor. Ela entra no Google, tem tudo o que ela precisa. Ela precisa aprender a ler, tá? E ela consegue. Tanto que hoje, muitos jovens não querem fazer faculdade. Faculdade para quê? Eles querem saber de ganhar dinheiro. Não fazer faculdade, não tem uma carreira. Né? Porque todas as postas estão na internet, estão na tecnologia. Né? Então, só que essa geração não sabe, né? E até mesmo a nossa geração, aprender a lidar com os sentimentos, com as emoções, o ouvir, o falar, o sentir. Né? Então, eu falo que esse é o maior desafio que a gente tem. Tanto que hoje muitas escolas já incluíram, há algum tempo até mesmo, alguns anos atrás, a matéria de socioemocional. Justamente para quê? Para poder ajudar essa geração a olhar para si, criar empatia, criar humildade, né? Lidar com sua raiva, com sua tristeza, com sua agressividade. Então, Ana, eu vejo que a geração atual, a gente precisa lidar com esse outro lado do cérebro, né? O lado dos sentimentos, das emoções, porque a parte racional, a parte da razão, de aprendizado, eles dão aula na gente muitas coisas. E isso é uma coisa que pode ser pensada. Eu não sei como é que é a parte pedagógica das escolas, né? Que sei que tem profissionais da área, mas
e colocar matérias, disciplina dentro da grade curricular desses alunos, para eles poderem criar debates, conversar sobre isso, né? Eu acho que falta muito isso nas escolas não sei que disciplina seria essa, mas de poder criar fóruns, mesmo que estão vivendo aqui nessa parte online, criar fóruns, disparar isso para montar uma aula e todos aí estejam conectados via internet e discutir temas importantes, ou mesmo dentro da sala de aula, trazer esses assuntos pertinentes, mesmo tudo essa pós-pandemia, e trazer temas para que ele entenda e se posiciona na sociedade, né? Para ele entender, exatamente o que você colocou, a parte racional dele, a inteligência dele racional está ali, mas a parte sentimental, né, comportamental, ela está ali inerte, tá? Foi esquecida, porque foi desconectada, parece que desconectou. Precisa ser lapidada, né? Precisa ser vista. E por todos esses motivos, né? Então, trazer esses assuntos, assim como nós estamos fazendo hoje, para serem debatidos, para serem confrontados, saber por que sim e por que não. Então, trazer só informações é muito simples, mas tem que saber por que sim e o porquê não. Tem que trazer esse raciocínio, essa discussão, para trazer que ele tenha uma cognição, e juntar com a parte nacional com essa cognição, de ter tomadas de decisão na vida. Exatamente, exatamente. Né? Então é todo um processo, né? Aqui, né, deixa eu ver o comentário das pessoas. A Gladys falando para Mariusz que para minha vida atual, praia remete a tédio, provando que cada um está numa roda da vida diferente. Exatamente, está cada um num momento, né? A Mariusz, no Covid eu vi várias mortes na minha mão. Penso que meu coração está frio. Eu imagino o quanto vai ser difícil lidar com todas essas situações que a equipe de enfermagem médico passou durante essa pandemia, né? O doutor André, o luto precisa ser vivido, é um processo eliminado aos poucos. Com certeza, a elaboração do luto é muito importante. Que desafio da geração atual, exatamente. A Gladys, 3 gerações perdidas. Elas não sabem trabalhar, não sabem se expressar nem pensar. Então, assim, é um desafio, né? Então, você percebe que a gente, durante essa live, falamos de vários pontos, né? Começamos lá, falamos o que é ter o equilíbrio, falamos da roda da vida, falamos da tríade, né? Corpo, mente, espírito. O que é importante a gente fazer na nossa vida para criar hábitos como caminhar, meditar, cuidar da respiração, fazer atividade física, alimentação, né? Passamos um processo de luto, falamos das gerações. Percebe que são várias situações que a gente foi abordando, trazendo aqui, né? Que a gente consegue, o Murilo, trazer para o nosso projeto e montar várias lives, até mesmo, para poder complementar nosso projeto sobre esse tema. Isso, então, eu já quero que vocês que estão aqui com a gente na live, mande um e-mail para a gente, não sei se tem um... Vou deixar aqui, fazendo direct, manda pro direct o e-mail de vocês, no direct pra gente, que se você tem a vontade de fazer essa roda da vida, pra gente fazer esse teste, fazer essa dinâmica com vocês, e além de mais, eu espero que vocês tragam mais temas para a gente poder ter uma outra conversa, um outro momento, que a gente esteja aqui com vocês de novo. E espalhar essa semente que a gente plantou hoje e que vamos continuar regando por muito tempo para buscar grandes frutos na minha vida, na sua vida e tentar buscar esse equilíbrio para sermos pessoas simples, felizes, contentes com o que temos e que está por vir ainda. Agradecer, gratidão, tudo isso aí. Então, traga para nós mais temas para a gente poder debater aqui, conversar. Espero que vocês tenham aproveitado, curtido bastante esse projeto nosso que estamos iniciando. Né? Já querendo agradecer a doutora Fabiana
por esse momento incrível, inacreditável, surreal. Foi surreal. Essa é a palavra. Foi surreal. É só o começo, é só o começo, exatamente. Helena, manda o direct pra gente, que a gente manda para você a planilha da Roda da Vida, tá? Para quem se interessar, fazer o teste da Roda da Vida, para saber como que anda a sua vida hoje, né? O estado atual e quais são as suas prioridades, que a gente manda para vocês, tá bom? Eu também quero agradecer a presença de todos, pessoas que eu não vi há tanto tempo, o Ricardo Patrese, a Gladys, a Rose, nossa, quanta gente que prestigiando nós aqui. Fiquei muito feliz mesmo. A Fabrícia, o Gerry, a Rita, o Ricardo, manda um beijo, Ricardo, pro Henrique, né? O, A cuidei Gi também quer. Beijo, Gi! bom tempo. A Gisele está aí também com a gente. Obrigado, Gisele, por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Um abraço pro Que Dervalei. legal. Exatamente. Exatamente. Olha, muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, gratidão, né, por esse apoio para a gente nessa live, nesse projeto que estamos iniciando, que é muito importante ter esse carinho, né? A participação de vocês também foi fundamental, fundamental mesmo. Namastê. Obrigado a você. Obrigada, Murilo. Acredito em você. Entendeu? Tenho certeza. Gratidão, é isso aí. Sementinha foi plantada. Vai voar. Agora a gente vai tocar, regar e só colher os frutos desse novo projeto nosso aqui. Conto com a presença de todos vocês. Divulguem nosso projeto e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.